Então, quando eu disse que a vida da gente é feita de escolhas, única e exclusivamente de escolhas, a minha vida é uma eterna escolha. E hoje, após 21 anos de casado, 40 anos de idade, eu percebo que as minhas escolhas, erradas ou acertadas, foram as melhores. Os meus pais são. Meu pai é agricultor, minha mãe professora. Então eu vim para a cidade para estudar, morar com uma tia e me casei muito jovem. Eu me casei aos 18 anos. Foi a escolha mais difícil que eu fiz, porque na época filha única de 4 irmãos, né? Eu sou a filha única mulher, então o meu pai disse para mim: minha filha, casamento é para a vida toda. Então foi a primeira escolha muito difícil que eu fiz na minha vida, porque eu tinha que carregar isso para mim, que casamento era uma escolha para a vida toda. Eu sei que isso tem uma série de tabus que envolvem isso, mas é um pensamento particular, é um aprendizado particular que os meus pais me deram e que eu levo para a vida toda. E durante a minha vida estudei, e muito jovem, fazendo a escolha pelo casamento, eu fiz uma série de outras escolhas que vieram juntos com isso. Antes de terminar o ensino médio, eu já dava aula, como um contrato do Estado. E depois terminei o ensino médio, fui dar aula numa escola particular para uma turma de 4ª série. E foi onde eu conheci o Alessio, e aí ele já tinha uma empresa. E ele falou para mim assim: Vivi, minha secretária está de férias, dá para você ficar no lugar dela para mim um pouquinho? E eu trabalhava só um período, né? Falei, tá, vou à tarde. Aí fui no período da tarde, fiquei. Só que essa secretária dele nunca voltava das férias. Não voltava. E um dia eu falei, uai, amor, a sua secretária não volta? E isso a gente nem era casada ainda, nós estávamos noivos. Nós namoramos 2 meses, ficamos noivo 1 ano, depois nós casamos. Então, nesse período, eu ainda não estava casada. Aí já foi uma escolha que eu tive que fazer até antes do casamento, né? E aí eu falava para ele, a sua secretária não vai voltar? Não vai voltar? E aí ele falava assim, olha, ela não vai voltar, porque a gente está passando por uma série de dificuldades. Eu não tenho condições de pagar, a empresa não tem mais condições de pagar uma secretária, e aí eu queria que você ficasse. Quer dizer, a empresa não tinha condição de contratar uma secretária, mas tinha condição de contratar a Vivi, né? Aí já, a história já começou assim, mas aí nisso já veio o casamento e tudo. E eu havia feito um concurso público, eu tinha ficado aguardando a espera para ser chamada nesse concurso, e acabei me esquecendo disso tudo, e aí nós casamos e eu fui trabalhar definitivamente com o Alessio. Eu não renovei o contrato com a minha escola particular, que eu dava aula, e fui trabalhar com ele. E aí que vieram as nossas primeiras dificuldades, essas escolhas difíceis, porque a empresa passava por uma série de dificuldades. Era uma escola de informática que acho que tinha 70 alunos, que pagava R$ 39,90, R$ 29,90 de mensalidade. O Alessio fazia faculdade e eu sempre gostei muito de estudar, de ler. E aí, meu desejo, qual era, na verdade, até mesmo dos meus pais, que eu continuasse estudando. O meu projeto era ir embora para Uberlândia, fazer faculdade de fisioterapia. Logo em seguida, já estava, na verdade, tudo acertado para eu ir. E eu abri mão de tudo isso. Eu escolhi ficar com ele, eu escolhi trabalhar nessa empresa onde eu não teria um salário, porque tudo que nós fizéssemos ali era para pagar a faculdade dele, porque era uma prioridade que ele estudasse primeiro do que eu, para que a gente pudesse conseguir, né, melhorar a nossa situação. Porém, a nossa situação ela era muito mais complicada do que 2 mentes jovens podiam imaginar. Então, era muito diferente daquilo que a gente imaginava quando nós casamos. A nossa situação ela era muito mais complicada, porque nossas mentes jovens tinham uma série de fantasias em relação à vida,
e foi mostrando pra gente que não era bem assim. Aí um dia, o Alessio para a faculdade, ele saía às 4h30 da tarde, eu ficava com o Felipe pequenininho, levava ele para o trabalho, porque a gente não tinha condição de pagar uma pessoa para cuidar. E aí um dia bateu na minha porta, às 4h30 da tarde, uma oportunidade. Um desafio, porque com tantas dívidas a gente não tinha condições nenhuma de... Como é que eu vou dizer? De investir. A gente não tinha condições de investir nenhum real para que as coisas melhorassem. E aí foi onde essa pessoa falou para mim assim: olha, Viviane, você só tem até hoje para me dar a resposta, porque senão eu vou na sua escola concorrente e eles vão fechar comigo. Aí eu falei assim: pelo amor de Deus, me espera. Espera que meu marido vai chegar da faculdade e eu preciso falar com ele, mas nós vamos fechar com você de qualquer jeito. E aí o Alessio só chegava à meia-noite da faculdade, eu fui para casa e quando eu cheguei, coloquei isso para os pais dele, eles falaram assim: você não vai falar isso para o Alessio de jeito nenhum. Vocês já estão endividados, vocês já estão com a situação muito difícil, vocês não vão entrar numa outra dívida porque isso não vai dar certo. Aí eu falei: vai dar certo sim, porque pior do que tá, a nossa vida não vai ficar. E aí causei aquela confusão que é de praxe da Viviane, né? Que às vezes não concorda com alguma coisa, mas quer que aconteça e vai fazer acontecer de qualquer jeito. Esperei o Alessio chegar, falei para ele, e aí ele ainda muito dependente da família, da opinião do pai e tudo mais. E aí eu falei para ele: nós vamos fazer, porque desse jeito não dá. E eu quero comprar minha casa, eu quero comprar um terreno para construir a nossa casa, porque quando a gente não tem uma casa, o primeiro desejo da gente é ter uma casa. E aí ele resolveu aceitar o desafio e nós fechamos o contrato com essa pessoa e foi onde a nossa vida literalmente começou a mudar. Nós colocamos dentro de uma escola que não tinha estrutura nenhuma, 600 alunos, pagando R$ 39,90.